Um jornalista foi assassinado em Montevidéu, no Uruguai, durante um duelo que aconteceu em 1920. Pode ser que você não tenha ficado tão chocado quanto eu quando eu pesquisei sobre esse episódio e descobri essa informação. Mas caso você tenha, repetir tudo de novo aqui. Montevidéu, 1920, e sim, um duelo. Que não só o jornalista saiu morto, mas morto por um ex-presidente. Nesse episódio, então, eu vou te contar mais sobre a história dos dois personagens envolvidos nesse duelo, que ficou conhecido como o mais importante da história uruguaia, além de te contar mais, obviamente, sobre essa prática que foi tão famosa no país. Só para dar nome aos bois aqui, Washington Beltrán foi o jornalista assassinado durante o duelo, e o vencedor do duelo foi José Batlle y Ordóñez, um ex-presidente uruguaio extremamente famoso. E bom, como sempre, no final do episódio, eu também vou te trazer o que você pode visitar em Montevidéu, que te conte mais não só sobre as práticas do duelo, mas também sobre os dois personagens desse episódio. E antes da gente pular para essa história, eu só queria compartilhar com vocês um segredinho que chegou até mim e que assim, como a gente já tem essa intimidade e tudo mais, eu sinto que eu posso compartilhar com vocês, que é a Secreto Empanadas. Sim, meu povo, esse podcast finalmente está sendo reconhecido e foi patrocinado, pelo menos esse episódio foi patrocinado, inclusive fica aqui meu enorme agradecimento a Secreto Empanadas. Mas eu trago eles aqui por alguns motivos. O primeiro deles é porque são empanadas uruguaias, então agora vocês conseguem já ligar os pontos, E o segundo é que de verdade, gente, são empanadas muito gostosas, que são feitas com receitas da família do dono da Secreto. Então, se você é desses que curte ouvir esse podcast ou assistir esse podcast enquanto você almoça ou janta, fica aqui a minha enorme recomendação e fica a minha liberação também, porque esse episódio até que não tá tão pesado assim. Então já entra no iFood e procura lá Secreto Empanadas, que você já vai encontrar, mas eu também vou deixar o link na descrição do episódio. E o último segredinho, tá, gente? Eu juro. No primeiro pedido de vocês ganham uma empanada grátis, tá bom? Tá bom, de nada. Então um beijo, fica a recomendação aí, chega de enrolação e bora pro episódio. Eu sou Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Uruguai, século XIX. Antes de eu começar a te contar as histórias dos personagens principais desse episódio aqui, eu só preciso te dar uma breve contextualizada da política do Uruguai durante esse século. Basicamente, o Uruguai se tornou independente em 1828, e nisso o país ficou dividido entre dois grupos políticos rivais. O Partido Colorado, que era liberal e progressista, e o Partido Nacional, que também era conhecido como Partido Blanco, que era conservador e nacionalista. E ao longo do século XIX rolaram vários embates entre pessoas desses dois partidos, inclusive escalando para guerras civis, tá? Mas antes de escalar para essas guerras civis, o que era mais comum de acontecer entre as pessoas desses dois partidos eram os chamados duelos. Sim, gente, duelo que nem esses de filme, a galera no cavalo ou a pé, com espada na mão num primeiro momento, ou pistolas depois, se matando ou se ferindo gravemente na frente de uma plateia. É exatamente isso mesmo. Os duelos, eles eram bem comuns no Uruguai, mas nem sempre foi assim. Essa prática, ela chegou até o Uruguai por influência europeia, principalmente da Espanha e da França, onde era muito comum rolarem duelos entre nobres e militares. Então foi exatamente isso que aconteceu no Uruguai num primeiro momento, Os duelos, eles eram principalmente entre militares e nobres. Só que o tempo foi passando, essa prática ela foi pegando e ela foi crescendo, vamos dizer assim, no Uruguai, e outros grupos começaram a entrar para esse balaio, vamos dizer assim, como os políticos, os jornalistas e outros membros da elite uruguaia. Isso tudo, assim, principalmente durante esses períodos de instabilidade política que acontecia exatamente entre os blancos e os colorados. A efeitos de curiosidade aqui, o primeiro duelo oficialmente registrado no Uruguai foi em 1840. Quer dizer, basicamente 10 anos depois do Uruguai conseguir a sua independência e começar toda essa treta entre blancos e uruguaios. E esse primeiro duelo foi entre dois militares. E bom, eventualmente, assim, os anos foram passando, essas tretas políticas elas seguiram firmes e fortes, só que os duelos eles já começaram a ser regulamentados. No final do século XIX, mais especificamente, foram criadas algumas regras, como por exemplo,
Só homens de determinadas classes sociais podiam duelar, o ofendido podia desafiar seu oponente formalmente e o duelo precisava dos chamados padrinhos, ou seja, outros homens ali que observavam o duelo e garantiam que as regras eram seguidas. Em outras palavras, aqui parou de ser aquela coisa do tipo super midiática, assim, que todo mundo ia lá assistir, plateia e tal, pipipi. Beleza, dado todo esse contexto sobre os duelos e sobre o Uruguai no século XIX, bora finalmente apresentar os nossos personagens principais. O primeiro deles que eu vou apresentar é o José Batlle y Ordóñez. Única e exclusivamente porque, assim, quando a gente busca sobre o duelo dele com o Washington Beltrán, o nome dele aparece primeiro e aí eu vou trazer ele primeiro também. José Batlle y Ordóñez, ou José, aí você vai escolher se você vai querer ouvir com um sotaque uruguaio ou não, nasceu em 1856 em Montevidéu, filho de um ex-militar e presidente uruguaio também, chamado Lorenzo Batlle. A sua mãe, por sua vez, ela era meia-irmã de um cara que era militar, e esse cara militar, por sua vez, era sobrinho do primeiro presidente eleito do Uruguai. E não só isso, tá? A sua bisavó, ela no caso, era parente de um colonizador espanhol. E assim, gente, só pra dar uma grande noção pra vocês de como essa família, ela era desde sempre muito metida na política uruguaia e muito importante pro país também. Então é lógico, foi só uma questão de tempo até o pequeno José começar a se envolver também na política uruguaia, começar a flertar aí com essas coisas. E no caso, só pra deixar muito claro aqui, ele era liberal e progressista. E aí, pulando pra vida adulta dele, antes do José começar a se envolver assim ativamente na política uruguaia, ele atuou na verdade como jornalista. Ele chegou a viajar para Paris e para Barcelona enquanto jornalista, né? E foi lá que ele se aproximou ainda mais dos ideais liberais. E ao voltar para o Uruguai, ele chegou a fundar um jornal chamado El Día. Nele, o José expunha seus pensamentos assim extremamente críticos ao governo da época, que no caso era um governo militar. E aí ele foi preso, foi solto, fugiu, voltou. Nisso, o Uruguai viu um certo relaxamento, assim, do seu regime militar, com a volta da liberdade da imprensa e a volta também de partidos políticos. E aí, em 1887, mais especificamente, o José, ele decidiu que estava na hora de se meter na política. E logo de cara, ele entrou para o Partido Colorado, para a surpresa de 0 pessoas, já que o Partido Colorado era exatamente o partido mais progressista. Só que, ao longo dos seus anos dentro do partido, ele se tornou um crítico, assim, ferrenho dos seus próprios membros. E aqui, gente, só pra colocar a cerejinha no bolo, assim, não é que ele era crítico a pessoas insignificantes, vamos dizer assim, do seu partido. Ele era muito crítico a pessoas que, tipo, eram presidente do Uruguai no momento, entendeu? Porque assim, e aí aqui também fica essa contextualização. Os colorados, eles ficaram muitos e muitos anos no poder do Uruguai. Bom, e nisso ele foi atuando aqui e ali, se metendo em algumas polêmicas também aqui e ali. Ele se tornou deputado, depois senador, depois presidente do Senado, até que ele chegou na cadeira da presidência em 1903. E como presidente, digamos que ele também não conseguiu ficar muito longe assim das polêmicas. Quer dizer, o seu estilo de governo, ele acabou desagradando uma boa parte da população que era mais conservadora. Porque dentre as medidas que ele estava tomando, vamos dizer assim, a principal que ele batia de frente, que ele queria mudar no Uruguai, era essa questão de, no Uruguai, só ter 2 partidos políticos. Mas mais além disso, o Batlle ficou conhecido também pelo modelo progressista de governo chamado batlismo, que promovia, entre outras coisas, jornada de trabalho de 8 horas, direitos trabalhistas e previdência social, separação entre a igreja e o Estado, voto feminino, incentivo à educação de mulheres e abolição da pena de morte. E bom, ele ficou no poder de 1903 até 1907 e aí ele acabou saindo do Uruguai. Depois, em 1910, ele foi convidado a voltar para o Uruguai para se candidatar mais uma vez à presidência e foi exatamente o que ele fez, voltando ao poder em 1911 e governando até 1915. E aqui, gente, é importante ressaltar que assim, primeiro de tudo que eu tô resumindo muito, eu tô indo muito rápido na história dele, porque claro, a gente tem mais um personagem pra apresentar também, e tem o duelo, e tem um monte de coisa pra falar, mas o que eu queria dizer, que eu quero que fique gravado na mente de vocês, é que dentre as propostas do batlismo, né, essas coisas que eu mencionei que ele propunha e tudo mais, algumas delas foram implementadas e outras não, e algumas foram implementadas durante o primeiro mandato, outras foram durante o segundo, enfim, eu não quis entrar tanto em detalhes do que foi implementado, quando, como e aonde. E então, voltando para 1915, que foi quando acabou o último mandato dele, digamos que assim,
Ele até podia ter deixado de ser presidente, mas ele estava longe de se manter longe da política do país. Ele seguia atuando nos bastidores do Partido Colorado e ele retomou as suas funções no jornal El Dia, né, que ele mesmo tinha fundado. Então, enquanto tudo isso da vida do José estava acontecendo e aconteceu pipipipopopó, digamos que tinha uma outra pessoa que também estava vivendo a sua vida e que a gente precisa trazer para esse episódio. Era ele, Washington Beltrán Barbate, que nasceu em 1885, ou seja, enquanto o José já estava adulto e decidindo se meter na política. Não se sabe ao certo onde exatamente o Washington nasceu. Quer dizer, há quem diga que foi no departamento de São José e há quem diga que foi no departamento de Taquarembó. E diferentemente de José, o Washington nasceu em uma família humilde. E ele perdeu tanto a sua mãe, o seu pai e a sua irmã mais velha para tuberculose quando ele ainda era muito jovem. O Washington, então, ele começou a trabalhar desde muito cedo, assim, para ajudar a sua avó e as suas outras irmãs no sustento da casa. E diferentemente do José também, a família do Washington era mais conservadora e era considerada branca, né, naquela divisão que tinha entre os brancos e os colorados. E ainda bem cedo, assim, durante a sua infância, o povo da cidade do Washington percebeu, assim, que ele era especial, sabe, que ele tinha futuro. E eles decidiram, então, se unir e fazer uma vaquinha para que o Washington pudesse ir para Montevidéu estudar. E foi exatamente isso que ele fez. Os seus primeiros registros, assim, de ativismo político voltam aos 18 anos do Washington, quando ele participava, assim, de sindicatos infantis e fazia ali uma série de discursos. E além disso, enquanto ele estava, né, fazendo esses discursos e tudo mais, ele também molhou seus pezinhos no jornalismo, escrevendo vários artigos para um jornal chamado La Democracia. E assim, gente, trazendo aqui mais uma diferença entre a vida do Washington e a do José, a vida do Washington, ela não é tão bem documentada assim, você não encontra muitos detalhes. E não só isso, você também não encontra muitas fotos, e fica aqui a efeito de curiosidade caso você esteja vendo a versão em vídeo. O que se sabe só é que, eventualmente, ele acabou se formando em Direito, e aí ele atuou como professor de literatura na Universidade da República, ainda assim quando ele era um jovem adulto. Só que nisso ele não abandonou tanto a sua vocação política, né, vamos dizer assim, como também o seu jornalismo, quer dizer, ele escrevia muito bem, então inúmeros jornais começaram a convidar ele para escrever artigos aqui e ali. No campo político, reza a lenda que ele se tornou líder do Partido Nacional, ou seja, dos brancos, né, ainda super jovem, e que ele virou deputado aos 27 anos. Mais tarde ele ajudou a redigir uma Carta Magna, que foi aprovada em 1918, que coincidentemente também foi o mesmo ano que ele ajudou a fundar o jornal El País, porque sim, ele continuava também atuando como jornalista. No caso, ele e mais 2 caras foram os responsáveis por não só fundar o jornal, mas também serem, né, seus diretores. E aí ele seguiu a vida atuando na política, né, e também escrevendo, tanto como jornalista, né, como também produzindo ali outras obras literárias. Até que a gente chega em 1920. Em 1920, a vida dos nossos 2 personagens aqui acaba se entrelaçando por conta de um artigo escrito pelo Washington e publicado no jornal El País. Esse artigo foi intitulado Que Tupé, que poderia ser traduzido para algo como que atrevimento em português. E bom, digamos que esse artigo, ele apontava o dedo assim diretamente na cara do José Batlle, acusando ele de ter fraudado eleições e de estar metido em uns esquemas de corrupção, pipipipopopó. A questão é que o José Batlle, ele ficou assim muito ofendido com esse artigo, mas assim, muito ofendido mesmo. E ele chegou a exigir que o Washington se desculpasse por esse artigo, o que o Washington não fez. Então, o José decidiu desafiar o Washington em um duelo. O pedido do duelo foi aceito e o embate, né, ele foi agendado para o dia seguinte do aceite do convite, ou seja, né, dia 2 de abril de 1920. O Batlle sugeriu que o duelo fosse feito com pistolas e o Washington, que no caso era a parte desafiada, né, ele podia concordar ou não. Ele podia falar que podia ser com espada, com sabre ou com o que quer que seja, mas ele concordou ali com as pistolas. E assim, aqui eu só preciso te contar que as pistolas usadas nos duelos, elas eram bem diferentes das pistolas comuns, tá? As pistolas de duelos, elas usavam uma tecnologia do século XVIII ou inícios do XIX, em que a forma de carregar a arma era diferente e eles só tinham um disparo. Em outras palavras aqui, era mais difícil atirar com precisão usando uma pistola dessas e assim, atirar várias vezes com uma pistola dessas era impossível. E isso era importante porque os disparos, eles eram efetuados a 25 passos de distância um do outro. No dia 2 de abril de 1920, então, o Washington, ele foi o primeiro a chegar no local do duelo,
que seria na região onde hoje se encontra o Parque Prado, em Montevidéu. Era bastante comum os duelos rolarem nessa região, exatamente porque ela era mais afastada, assim, do centro da cidade de Montevidéu. E nessa época já estavam rolando, assim, alguns debates e já tinha uma boa galera que era contra os duelos. Então era comum que os duelos eles fossem realizados longe, assim, né, da atenção das autoridades e também de alguns curiosos. Bom, o Washington, ele chegou lá acompanhado dos seus 2 padrinhos, que eram os 2 caras que fundaram o jornal É o País junto com ele, e o seu médico. Alguns minutos depois é a vez do José chegar no lugar do duelo. Ele estava acompanhado também por 2 padrinhos, que era um jornalista e poeta e o outro era um médico e político. Estava também acompanhado do seu médico, mas estava acompanhado também pelo diretor do evento. Bom, os 2 apostos prontos ali para começar o duelo, começa a cair uma chuva torrencial que precisa parar tudo. Minutos depois a chuva para, os 2 se colocam apostos de novo e começa a chover tudo de novo. Foi só na terceira tentativa que o duelo de fato foi pra frente. Talvez já fosse um aviso prévio do tipo, parem com esta merda porque alguém vai morrer, mas tudo bem, eles decidiram ignorar esse sinal divino. Os 2 se colocam então apostos ali a 25 passos de distância um do outro. Erguem as suas pistolas e aguardam o sinal. Assim que o sinal é dado, os 2 realizam o primeiro disparo e os 2 erram os seus respectivos alvos. Eles recarregam então e se preparam para realizar o segundo disparo. Eles aguardam ali o sinal e assim que o sinal é dado, eles atiram mais uma vez. O Washington ele erra mais uma vez, mas o José acerta o alvo em cheio. Seu disparo atravessa o peito do Washington, que cai no chão, assim, praticamente já morto. A efeitos de curiosidade aqui, o José, ele era um excelente atirador com pistola de duelo. Isso porque ele costumava treinar, praticar, atirar com esse tipo de pistola na sua própria casa. Isso era uma prática comum dele. E mais além disso, a efeitos de curiosidade também, esse era o terceiro confronto dele com membros ali do Partido Blanco e o terceiro que ele saía vitorioso. Nos outros confrontos, ou ninguém se feriu, ou a pessoa que perdeu o duelo, né, o membro do Blanco, só saiu com um ferimento no braço. Mas de volta ao Washington, bom, ele foi ferido, ele caiu no chão e ele faleceu minutos depois, ali mesmo. E assim, gente, a sua morte foi um baque em Montevidéu. Mesmo. Não só uma multidão acompanhou seu enterro e se doeu com a sua morte, mas foi por conta dela que toda a questão dos duelos passou a ser revista no Uruguai. Não à toa, quando eu falo que esse foi o duelo mais famoso no Uruguai, é por conta disso. Se você pesquisar duelo Uruguai, eu tenho certeza que a primeira coisa que você vai encontrar é alguma coisa falando sobre esses 2 caras. Isso porque com a morte do Washington, aumentou assim demais a pressão em cima das autoridades para acabar com os duelos. O tema ele acabou sendo super discutido tanto na mídia como na política mesmo do Uruguai, né, nos meios políticos, principalmente por parte dos blancos que queriam acabar com essa prática. E aqui eu só preciso retomar aquela ideia que eu comentei brevemente lá atrás no episódio, que essa questão dos duelos, ela já vinha sendo debatida desde 1900, mais ou menos. Então pensa comigo que nos últimos 20 anos, tanto a população quanto os políticos, eles já estavam assim debatendo essa questão e levantando esse ponto de que os duelos eles eram extremamente arcaicos e que os embates que eram resolvidos nos duelos, né, eles tinham que ser resolvidos em tribunais e não com uma arma na mão, um atirando no outro. Então a morte do Washington, ela realmente assim foi o estopim para isso tudo, e foi quando realmente decidiram fazer alguma coisa a respeito. No dia 10 de abril de 1920, ou seja, 8 dias depois da morte do Washington, foi aprovada uma lei no Uruguai que proibia duelos ali no país. A legislação previa então que a pessoa que organizasse, participasse ou chamasse alguém para um duelo poderia ser presa. Mas é lógico que ainda rolavam alguns duelos clandestinos, né? Alguns duelos ilegais. Inclusive, a efeitos de curiosidade, parece que existem registros, assim, de alguns duelos que rolaram até 1950. Mas reza a lenda que, na verdade, o último duelo mesmo aconteceu no Uruguai em 1971. E assim, gente, aqui eu já poderia terminar, né, o episódio, quer dizer, a história do episódio, mas eu não sei vocês, eu ficaria extremamente curiosa pra saber o que aconteceu com o José Batlle, né, e aí eu adoro que agora eu voltei a falar José, né, vou falar José. O que aconteceu com o José Batlle, tipo, né, ele matou o Washington, e aí? Pois bem,
A imagem dele ficou, assim, extremamente suja dentre os blancos, né? Eu acho que eu nem preciso dizer, mas eu sempre digo, os blancos estavam, assim, com muita raiva dele, afinal de contas, ele tinha matado um dos seus. E, inclusive, reza a lenda que o José foi convidado, ou melhor, desafiado para um duelo por um dos blancos, e que ele teria recusado esse convite, falando que uma vez que você mata alguém em um duelo, você não duela mais. Mas focando nos fatos, vamos dizer assim, ele nunca foi, né, nem julgado, nem punido, porque quando os dois realizaram o duelo ainda era legalizado. Então, assim, ninguém foi punido por absolutamente nada. Então, sim, ele ficou em liberdade, mas digamos que, assim, com o passar do tempo ele foi perdendo a sua influência política. Parte porque uma boa parte da sociedade associava ele aos duelos e a esse passado violento do país, e parte porque, assim, de fato, as propostas e as ideias dele começaram a perder força mesmo na política uruguaia. Então, assim, ele acabou realmente se afastando da política de certa forma, e aí nisso ele focou naquela outra paixão dele que tava ali, né, guardadinha, linda, maravilhosa, que era o jornalismo. Ele seguiu então como diretor do jornal El Dia, né, aquele jornal que ele mesmo tinha fundado, e lá ele escrevia, dando a sua opinião sobre política, sociedade e tudo mais. E ele seguiu vivendo a sua vida lá em Montevidéu mesmo, atuando como jornalista mesmo. Até que em 1929 ele teve problemas de saúde relacionados à sua próstata. Ele chegou a passar por uma cirurgia, mas ele acabou falecendo, assim, no mesmo dia, no dia 20 de outubro de 1929, aos 73 anos. E assim como Washington, a morte do José também foi muito sentida no Uruguai. O José, gente, ele foi um político, assim, muito importante na história uruguaia. Ele foi um enorme reformista que conseguiu implementar uma série de mudanças no país. Então, assim, apesar de parte da população ver ele como uma pessoa ligada aos duelos e tudo mais, uma outra boa parte da população gostava muito dele e apoiava muito ele. Em outras palavras, aqui, tanto de um lado quanto do outro, a morte tanto do Washington quanto do José foi muito sentida no Uruguai. E com isso, meus amores, minhas amoras, eu encerro o episódio, a história do episódio de hoje. A história, não um episódio. História essa que eu achei particularmente muito interessante porque eu achei extremamente maluco pensar em um duelo em pleno Montevidéu em 1920. Mas aí fica uma curiosidade. Eu fiquei inconformada com essa informação. E aí, eu vou trazer meus pais de novo pro episódio, porque eles estão adorando ser citados nos episódios, tá? Eles escutam e eles ficam todos felizinhos. Conversando com eles, eu contei disso e eles ficaram do tipo, zero surpresos. Do tipo, sim, duelo em 1920 no Uruguai. E eu fiquei do tipo, tá, aparentemente eu realmente não sou uma expert em duelos. E aparentemente era algo comum. E aí pode ser que esse episódio ele não seja tão chocante pra vocês quanto ele foi pra mim, mas pra mim ele foi muito chocante. Pra gente descobrir isso, sabe o que eu vou te pedir? Deixa nos comentários o emoji da cabecinha explodindo, caso pra você esse episódio também tenha sido muito maluco. Porque, gente, sério, por que eles não ficaram chocados com o duelo em 1920 no Uruguai? Pra mim é muito louco, porque pra mim, 1920 foi ontem. Ontem é um pouquinho forçação de barra. Mas assim, não tá tão longe, sabe? Assim, pra mim duelo era uma coisa do tipo 1800. 1800 é aceitável, um duelo. Meio um velho oeste ali, um faroeste e tal. Agora, 1920 em pleno Montevidéu, não sei, gente, talvez eu esteja falando muita merda aqui. Eu já falei palavrão junto. Mas pra mim foi muito estranho, pra mim foi muito, eu me choquei muito ao encontrar essa história. E aí eu quis trazer ela aqui, assim, pelo fator duelo, especificamente, mas também pelo fator duelo entre jornalista e ex-presidente. Vocês imaginam se essa moda pegasse e se até hoje em dia a gente tivesse duelos entre jornalistas e presidentes ou ex-presidentes? O caos que não seria. Mas é só isso que eu vou comentar disso, porque depois... Okay, vamos mudar de assunto em nome de Jesus, que imagina o caos e a destruição que não seria esse bagulho. Então chega, né? Vamos falar sobre Montevidéu, vamos falar sobre Uruguai, vamos falar sobre o que você pode visitar em Montevidéu pra aprender mais não só sobre os dois personagens daqui, mas também sobre duelos. Que, gente, eu tô... Sério... É sério que duelos não são coisas tão chocantes assim? Em 1920? Pra mim vai continuar sendo, gente. Eu peço perdão. Ou eu espero, do fundo do meu coração, que tenham muitos comentários de cabecinhas explodindo nos comentários aqui. Porque, sério, pra eu não me sentir sozinha. Porque, assim, eu fui muito julgada pelos meus pais. Muito julgada.
Tá, vamos pro que interessa. A começar pelo José Batlle, em Montevidéu existe a casa do José Batlle e Ordonhés, conhecida também como Casa Quinta José Batlle e Ordonhés, e aí agora do nada baixou um espanhol, que faz parte do complexo de museus chamado Museu Histórico Nacional. Essa casa, como o próprio nome diz, foi a casa do José entre 1911 até a sua morte, em 1929. Lembrando que 1911 foi quando ele voltou pro segundo mandato dele. E hoje é um museu com vários objetos pessoais dele, assim, contando tudo sobre a sua vida, sobre as mudanças que ele trouxe pro Uruguai e tal. Eu vi muitos elogios no geral pra essa casa, tá? Mas o que eu vi de crítica, porque aqui a gente traz as críticas também, é que primeiro que ela é bem mal sinalizada, então pra você chegar lá é um pouquinho treta, e segundo que o espaço em volta da casa não é muito bem cuidado. Mas ao mesmo tempo eu vi muita gente falando que os jardins são lindos. Então eu acho que de repente deve ser uma coisa meio do tipo, o bairro não é muito bem cuidado, mas aí os jardins são bonitos. Enfim, trago aqui pra você estar ciente de tudo que eu estou te contando. Outra coisa que eu vi também muitos elogios foi pra arquitetura do lugar, a arquitetura da casa. Que eu trago aqui porque eu tenho muitos amigos arquitetos e que ficam babando nas arquiteturas alheias. Se você é arquiteto, oi, tudo bem? Podemos ser amigos, porque eu já tenho um grupo enorme, sou praticamente uma arquiteta de tanto que eu convivi com arquiteto. Então, enfim, fica aqui a minha dica especialmente pra você, se você for arquiteto ou arquiteta. Mas passado o meu acesso de bobice, e aqui é efeitos de curiosidade que eu regravei essa parte 3 vezes, porque depois do ataque de bobice eu tive uma crise de riso e várias outras coisas aconteceram aqui, mas tudo bem. Graças a Deus eu tenho meu editor, Gui, você é um santo. Outra informação que eu queria trazer sobre essa casa especificamente é que eu não encontrei informações com relação ao ingresso. Mas vamos mais além. Pelo que eu tava vendo, Montevidéu tem um monte de museu gratuito. Então, assim, pode ser que a entrada desse museu também seja gratuita. Até porque tem uma outra dica que eu já vou trazer aqui, que é uma outra casa que também faz parte desse complexo de museus do Museu Histórico Nacional. E essa outra casa também tem a entrada gratuita. Então, tudo me leva a crer que a entrada dessa casa é gratuita. Agora, se você for até lá e tiver que pagar caríssimo, eu te peço perdão. Mas o que eu te digo é, se você realmente tiver interesse em visitar essa casa, qualquer coisa dá uma pesquisada com mais afinco, ou conversa com alguém que já visitou a casa, ou se você tiver em hotel, hostel, o que seja, conversa com alguém, enfim, só pra garantir, tá? Mas pelo que eu encontrei das minhas pesquisas, eu diria que a entrada é gratuita. Tenho essa confirmação? Não tenho, mas também não tenho a confirmação de que tem ingresso, então fica aqui a informação. Mas tá, vamos voltar aqui para as dicas de viagem e agora o que você pode visitar com relação ao Washington. Existe em Montevidéu uma praça em homenagem ao Washington, chamada Plaza Washington Beltrán, bem original. É uma praça simples, sem muito o que fazer, para ser bem honesta aqui com vocês, só com uma estátua do Washington no centro, com o seu nome e a data de nascimento e a data de morte. Mas assim, gente, eu trago aqui, primeiro porque é uma homenagem a um dos personagens desse episódio, então eu acho que eu tenho que trazer, e segundo, porque ela fica perto do Parque Prado. Então, às vezes, você pode acabar passando por essa praça e se deparar com a estátua. E aí, se você se deparar com isso, agora você já sabe que essa estátua é do Washington Beltrán, você sabe quem ele foi, pipipi, popopó. E sim, a minha próxima dica é exatamente o Parque Prado, que foi exatamente onde o duelo aconteceu. Mas eu achei interessante de trazer esse parque aqui, porque ele foge um pouco dos pontos turísticos tradicionais de Montevidéu, tá? Até porque, assim, esse parque, ele fica hoje num bairro residencial, e inclusive também efeitos de curiosidade, parece que não tem muitos comércios ali ao redor do parque. Eu vi uma galera meio que reclamando, né, que assim, não encontrou um lugar pra comer, umas coisas assim, fica até de informação importante aqui. Mas ele é um ponto interessante pra história uruguaia, então eu achei legal trazer ele aqui. Não à toa, eu ouvi que, sabe aqueles ônibus Hop-on, Hop-off? Meu pai adora esses ônibus. Que você sobe e ele te leva pela cidade mostrando as coisas, pipipipopopó. Parece que tem uma parada nesse ônibus exatamente no Parque Prado, então assim, pra mim, se ele tá na rota do Hop-on, Hop-off, ele é importante. E parece que tem alguns free walking tours também ali na região, perto do parque. Então, de novo, ele é importante. Então, enfim, para além de você estar no lugar onde o duelo aconteceu e poder contar pra pessoa que estiver contigo a história do duelo e tudo mais, se você for desse tipo de pessoa, você ainda pode visitar um parque bonito, caminhar bastante no meio da natureza e tal. Mas assim, eu preciso te alertar sobre duas coisas. Na verdade, até retomar uma ideia e, enfim, alertar sobre uma outra. A primeira é que ele fica distante do centro. E é no centro de Montevidéu que você vai encontrar essa rota turística mais tradicional que eu já comentei. Então, assim, se você não for do time que curte parque, descansar em parque e tudo mais, eu não sei se valeria você se deslocar só pra ir num parque. E segundo, que assim, se você quiser ir no parque só pra ver coisas sobre os duelos e pipipipopopó,
eu também não sei se eu te recomendaria. Fica aqui, esse é o meu segundo alerta. Porque assim, você não vai encontrar nesse parque nada que te fale mais sobre duelos ou que seja. Ele é único e exclusivamente um parque, assim, é um parque muito bonito, que foi super elogiado, que tem um monte de coisinhas assim pra você fazer, mas isso, mais voltados para a natureza. Então, se você não for desse tipo de pessoa, eu não sei se eu te recomendaria pro parque. A não ser que você invente de fazer um free walking tour do parque, assim, na região do parque, e você pergunte para a pessoa que estiver fazendo o free walking tour sobre os duelos e tal. Aí eu acredito que você vai conseguir se informar mais sobre essa prática. Mas eu não sei se eu te recomendo ir ao parque para aprender mais sobre duelos. Não sei se ficou muito claro, eu espero que sim. Mas bom, eu vou pular para a próxima dica de viagem só pra gente não se estender muito mais nesse trecho aqui do episódio. A outra dica que eu tenho para dar, que é a última, mas não é menos importante, é o Museu Histórico Nacional Casa de Rivera. Como eu já comentei, esse Museu Histórico Nacional ele é um complexo de museus que tem várias casas e tal. Então tem a casa do José Butler e tem também a Casa de Rivera. E aqui eu vou focar na Casa de Rivera porque ela agrega bastante para esse episódio. Essa Casa de Rivera fica perto da Plaza Independência, tá? Que é bem o centrinho, assim, histórico de Montevidéu. Então, enfim, caso você vá visitar coisas por ali, você já vai estar pertinho e tal, você pode dar uma fuçada. Mas a primeira coisa que eu quero trazer, o primeiro ponto de atenção que eu quero trazer é que as pessoas que foram até lá criticaram que ela também é mal sinalizada. Então, assim, muitos comentaram que passaram na frente e que nem se tocaram que era um museu e que depois que eles entraram e tal, eles ficaram maravilhados com o museu e ficaram do tipo, pô, como que isso daqui não tá escancarado que tem esse museu, sabe? Esse tipo de coisa. Mas é exatamente por isso que eu te trago essa informação, porque aí você já vai super bem orientado, você já tem lá no seu Maps marcadinho essa casa pra você visitar e aí você não vai ter esse problema. E assim, trazendo pra vocês comentários e críticas e coisas positivas e tal das pessoas que visitaram, eu diria que foi meio dividido, meio 70-30, assim. Tipo, 70% gostou, achou incrível, maravilhoso, perfeito, e 30% criticou uns pontos bem importantes. Mas eu acho que eu, Andressa, daria um pulinho nessa casa de qualquer forma, pelos motivos que eu vou contar pra vocês. Primeiro que parece que lá tem vários objetos históricos do Uruguai que não só te contam toda a história do país assim, como um todo, mas tem também pistolas de duelos e documentos que falam sobre os duelos especificamente. Então se você quiser ver com seus próprios olhos essas coisas assim relacionadas aos duelos e aprender também sobre a independência do Uruguai, a história do Uruguai e tudo mais, esse pode ser um lugar muito bacana de se explorar. E segundo que sim, como eu comentei lá atrás, esse museu é gratuito. Então é aquela coisa, tipo, você não gostou? Você só vira as costas e sai andando, entendeu? Não tem dor no bolso. Você não vai sofrer, pelo menos eu não sofreria. E aí, trazendo o que as pessoas criticaram, é que, para além dela ser mal sinalizada, né, que nem eu comentei, é que o museu ele é pouco interativo e algumas pessoas chegaram a falar que ele podia explicar melhor o que são os objetos que estão expostos. Assim, te orientando melhor sobre os diferentes períodos da história do país, o que é cada coisa e tal. Mas, de novo, eu preciso dizer que esse foi um ponto bem dividido, tá? Assim, eu sei que eu falei 70-30, mas é que me chamou a atenção porque, de fato, muita gente bateu nessa tecla de tipo, o museu ele podia explicar melhor as coisas, e eu acho que esse é um ponto muito importante ao se visitar um museu. Esses museus que só têm os objetos expostos sem explicação nenhuma do contexto histórico daquele objeto, eu pelo menos odeio. Assim, eu acho muito ruim. Porque assim, gente, pra eu ver uma cadeira, tipo, é uma cadeira. Agora, se é uma cadeira que é da época de sei lá quando, e aí me conta a história do país a partir daquela cadeira, pronto, aquela cadeira é a coisa mais interessante do mundo pra mim. Então por isso que eu quis trazer pra vocês. E eu vi, não foi tipo 1, 2, 3 pessoas, foram várias pessoas batendo nesse ponto. Eu também vi muitas pessoas elogiando. Então enfim, gente, é aquilo. Eu trago pra vocês porque eu acho que cada um é cada um. Eu acho que você ouvindo as minhas opiniões, quer dizer, não as minhas opiniões, né, as minhas dicas e as informações que eu encontrei, você pode formar a sua opinião. Eu, Andressa, acho que eu visitaria de qualquer forma, porque é aquilo, é gratuito, fica perto da Plaza Independência, então eu acho que poderia ser super bacana dar uma passadinha lá e dar uma bisoiada, e o máximo que pode acontecer é você virar e falar, putz, realmente, aquele 30% que reclamou disso tá correto, não me agregou muito, vou-me embora e que pena, né, enfim, vou-me embora, mas pelo menos eu não gastei um centavo. E com isso, gente, eu encerro o episódio de hoje. Eu espero que as dicas de viagem tenham ficado mais claras do que parece. É que me deu um pouquinho de ataque de bobeira e aí eu comecei a me enrolar. Mas eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham entendido o que eu quis trazer aqui das dicas de viagem. E bom, pulando para os meus agradecimentos. Primeiro queria agradecer você, meu queridíssimo, minha queridíssima ouvinte, que tá aqui até o final.
Você que engaja nos episódios, que comenta, que vai deixar o emoji de cabeça explodindo ou não. Eu devia ter dado 2 opções, né? Eu fui burra. Podia ter falado, deixa o emoji de cabecinha explodindo, caso você ficou chocado com duelos em 1920. E deixa um emoji de cabeça inteira, um emoji sorrindo, caso você não tenha ficado chocado. Mas agora, enfim, se você ouviu até aqui, você deixa esses comentários. Mas eu vou deixar na enquete também, é porque, sério, eu fiquei muito inconformada que meus pais ficaram me julgando. Enfim, mas eu queria te agradecer por ter ficado até aqui. Queria te agradecer por você que engaja em todos os episódios, que, enfim, me dá um baita de um apoio. Queria agradecer a vocês, meus apoiadores maravilhosos que estão me apoiando ou pelo Orelo, ou pelo Apoia-se, ou pelo Patreon. Enfim, se você quiser apoiar também, os links estão na descrição do episódio, é só você procurar também Passaporte pro Crime nessas 3 plataformas. Plataformas. Nesses 3 sites, e aí você vai encontrar, enfim, como apoiar e tal, os pipipi, popopó, aquela coisa toda. E meu agradecimento também à Secreto Empanadas, que quis patrocinar esse episódio. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu realmente recomendo as empanadas, gente, são muito gostosas. Então, se você é daqui de São Paulo e ficou com fome e quer comer umas empanadas gostosas uruguaias, eu recomendo demais. Acho que é isso, acho que eu já me enrolei bastante. De resto, fica o meu pedido de sempre pra você compartilhar esse podcast com alguém que você acha que pode gostar, né, desses episódios e das loucuras que eu falo. E é isso. Até semana que vem, onde eu vou te levar pra algum outro lugar do mundo.